Já está ligado? Então, boa tarde a todas e todos os camaradas que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar diretamente, só de longe, de vista. A natureza do tema que me foi proposta é complexa, é o mínimo que eu posso dizer. E um modo mais razoável, mais objetivo de tratar o tema, me parece, é tentar ver fundo na carga semântica dessa palavra e em seus desdobramentos. Antes de mais nada, naquilo que foi o objeto principal desse encontro, que é a crise econômica, a categoria crise econômica e seus desdobramentos, sua atualidade, seus antecedentes, sua atualidade, mas como isso se desdobra em uma crise de civilização, ou de civilidade, civilização, na cultura contemporânea. No ponto de vista econômico, eu procurarei, ou melhor, eu serei obrigado, que eu procurarei, a retomar muito rapidamente alguns tópicos da evolução da ideia de crise no pensamento de Marx, mas muito rapidamente, senão a gente me perco. Mas, de modo geral, para recuperar o sentido básico desse termo, crise, e também não se apavore, não vou fazer grandes etimologias. A palavra vem do grego, e fundamento clássico, portanto é uma palavra que tem 2000 anos pelo menos, e parece-me que seu sentido mais constante, mais fundo é uma situação que exige uma decisão, ou uma solução. E os gregos antigos aplicavam isso para julgar. O poder de julgar era krinein, do verbo krino, que era julgar. Então, a situação que exige um julgamento, uma deliberação, é isso. As situações que exigem decisão são movidas, ou são criadas por contradições. O importante para identificar uma crise é ver quais são as forças, as contradições, as forças contraditórias que levaram a esse impasse. Nesse sentido, impasse é uma palavra que praticamente quer dizer a mesma coisa que crise. Isto é, algo que exige uma solução. E se essa solução não for tomada por aqueles que estariam em melhores condições de tomá-la, ela vai ser tomada de qualquer jeito. E aí, talvez, no pior sentido da expressão. É só lembrar que no século XVIII, essa palavra foi apropriada pelos médicos. E os médicos naquela época estudavam grego clássico, tinha lá aquele liceu que era bom, lá na Europa, nas Europas. E então, eles inventaram essa ideia de crise. A gente fala crise nevrálgica, crise de dentes, crise cardíaca, crise disso, crise daquilo. Queria dizer o quê? Exatamente isso, uma situação no organismo que exigia uma decisão. Cirúrgica, terapêutica, seja o que for, exigia uma decisão, não podia ser postergada. Se fosse postergada, podia levar ou à morte ou a alguma lesão permanente. Porque a crise resolve, é a contradição em movimento. Então ela se resolve. No que concerne, então, a crise econômica, e é esse sentido que certamente Marx, que tinha uma grande cultura clássica, grande, invejável, era o ginásio alemão, que ele fez, nada era bom. Ele seguramente tinha em vista esse sentido, que era predominantemente médico, na palavra crise, ao usá-la. E sabem, eu corro o risco de repetir alguma coisa que foi dita, mas não creio. Não creio porque a discussão foi muito focada nas questões contemporâneas e como não poderia deixar de ser. Mas eu diria que na formulação do Marx, o que é interessante é que aquilo que em manuais de marxismo, ABC do leninismo, etc., nós lemos como sendo a contradição fundamental do modo capitalista de produção, que é a tal, entre as forças produtivas, sociais, e as relações sociais de produção, essa contradição ela pode se expressar de várias maneiras, e nós todos já ouvimos muitas vezes diferentes expressões dessa contradição fundamental, entre o caráter privado da apropriação e o caráter público, coletivo, da produção
caráter social da produção quanto o caráter privado da apropriação. E, no entanto, mesmo essas contradições, à medida que o capitalismo foi, ao longo do século XIX, até o momento em que ingressou no estágio dos monopólios, foi se desenvolvendo, essa contradição foi encontrando soluções capitalistas. Há uma frase extraordinária, eu creio no livro 3 do Capital, quando se discute a concentração da produção, justamente, e um comentário de Marx, que é muito filosófico, diz: a sociedade por ações é a abolição do capitalismo dentro do capitalismo. É uma dialética tremenda, mas significa o quê? Que a sociedade por ações, ela ultrapassa o caráter individual, naquele sentido que foi até hoje de manhã evocado, eu vi um pedacinho aí, infelizmente não pude chegar mais cedo, o caráter privado da produção vale para qualquer modo de produção, né? A expressão caráter privado da produção, ela só não vale para a agricultura coletiva primitiva, para a aldeia neolítica, mas se não, né, ali onde predomina até a produção mercantil, a pequena produção mercantil no mercado, ela é privada, assim, privada. De modo que ela diz, esse caráter corresponderia, estritamente privado, a um estágio inicial do capitalismo, ou a um estágio, digamos, ao primeiro século do capitalismo, entendendo que, por capitalismo, como nós todos entendemos, ou deveríamos entender, o momento histórico em que o capital se apodera da produção. Antes disso, você pode falar de vários capitalismos, mas para não cair naquela posição do Caio Prado, né, que o Brasil era capitalista, o capitalismo chegou no navio do Pedro Álvares Cabral, né, quer dizer, realmente é uma posição, eu acho que insustentável no terreno teórico, embora na intelectualidade, na universidade, ainda, né, enchem a boca para falar do Caio Prado e torcem a boca para falar de Werneck Sodré e outros que não embarcaram na nau capitalista de Pedro Álvares Cabral. O que impede justamente, eu agradeço o estímulo, de pensar que um dos grandes problemas, isso é uma tecla que tem que bater sempre, na sociedade brasileira, e em relação à formação do povo brasileiro, e que terá grandes repercussões na cultura brasileira, em sua esperança e em sua miséria, é que, abolida a escravidão, nós ouvimos muitos professores doutos dizer, estabeleceu-se o trabalho livre. É uma magnífica categoria também, o trabalho livre. Então você vê, né, milhões de humanos cujos antepassados, ou eles mesmos, tinham sido arrastados da África para ser vendidos como escravos no Brasil, de repente são dissolvidos esses laços. Mas como isso não foi acompanhado de nenhuma espécie de reforma agrária, ou de qualquer outra solução que lhes oferecesse um destino econômico melhor, o que ocorreu? Criaram aí uma massa de desempregados, de subproletários, de pouco destino, que sequer chegava a ser, em muitos casos, um exército industrial de reserva, era até menos do que isso. E quem absorvia isso era o latifúndio. Então, o latifúndio é uma categoria, a grande propriedade da terra é uma categoria que permite pensar as relações sociais e o trabalho entre a venda da força de trabalho para o capitalista, quer dizer, entre o assalariado industrial e a escravidão. No meio disso existe um longo processo que, quem sabe, até não terminou ainda. Do mesmo modo como mutatis mutandis, e mudando bastante, o que nós vemos na China também é esse processo colossal. Você não podia abordar isso, que você ficou na conjuntura, né? De transferência de centenas, não sei quantas, milhões de camponeses que viviam em aldeias, que não eram mais aldeia neolítica, mas que viviam em aldeias que remontavam às origens da humanidade. E num processo de 50, 60 anos, começou 50, 60, portanto, antes dos últimos 30 aí, foram sendo levados, propelidos para a vida política. Também, aí eu não conheço, não sei se você conhece, porque também não dá para conhecer tudo, qual foi a participação desses camponeses, se é que houve alguma, na chamada Grande Revolução Cultural Proletária. Não sei. Pode ter sido, né? Em todo caso, foi uma maneira de uma grande agitação
como diz o nosso amigo Lusurdo, economicamente catastrófica, né, que deu resultados econômicos catastróficos, é verdade, mas que ao mesmo tempo mobilizou a população e permitiu, digamos assim, propeliu para a vida ativa centenas de milhões, porque na China tudo é centenas de milhões. Nihao? Fala, pode ser não? Não, desconta, não, 1 minuto, fala 1 minuto. Olha, eu tendo a dizer que camponês é um bicho esperto, entendeu? Na China, no Brasil, etc. Muito sagaz, por sinal. Quando eles viram que aquilo ia dar no que deu, eles paralisaram a produção, né? Tanto é que o segundo ano de Revolução Cultural, a economia camponesa já tinha ido para o buraco, né? Então eles muito rapidamente pularam fora disso aí. Mas... o buraco aí significaria também uma volta completa à autarcia, né? Mas com empobrecimento, porque evidentemente que muitos produtos têm que vir de fora. Não era uma coisa é uma economia autárquica camponesa, outra coisa é o Robson sozinho ou mesmo com a amizade que ele conquistou do aquele índio, né, que apareceu lá para salvar a solidão dele, mas mesmo assim ainda é uma situação especial, de laboratório, né, de laboratório. O que entender dentro dessa, com essa panorâmica sobre a ideia de crise, sua carga semântica, o que entender para uma crise da civilização burguesa? E nisso eu acho que nós temos que ser modestos. Modestos no seguinte sentido. Esclareço que minha mãe nasceu em Avaré e meu pai nasceu em Jundiaí. De modo que quando eu falo caipira, não é pejorativo. Né, do interior. Mas vou dizer, nós temos que ser modestos no seguinte, não ser caipiras. Isto é, não projetar para a situação internacional alguma coisa que pode ser válida entre nós, no nosso horizonte, não ser paroquial, como dizem alguns. Então, quando a gente fala em civilização burguesa, há coisas na civilização burguesa que nós não atingimos. Por exemplo, que agora estamos tentando atingir. Por exemplo, um sistema de transportes coletivos abrangente. Isso tem em todas as capitais europeias importantes, essas aqui dominantes. O respeito ao pedestre, que é uma técnica que eu bati desde que eu vim para cá, que continua sendo, a despeito dos códigos aí, escandalosa a violência dos motoristas e seu desrespeito a quem está a pé. Tenta atravessar uma rua, a conversão que fazem. Isso é barbárie, quer dizer, e nesse ponto nós temos sim que aprender com os centros hegemônicos do imperialismo. Estados Unidos eu nunca fui, por várias razões, mas não é o caso. Mas na Europa eu morei lá há muito tempo, então conheço bem, tenho familiaridade com aquilo. Então nós estamos num patamar de civilização muito inferior a eles em matéria de interação urbana. Temos que ver isso. Não é somente uma questão de riqueza de massa, porque se você vai comparar a qualidade do metrô de São Paulo com o metrô de Londres, decrépito, mesmo de Paris, bom, não estou falando do RR, mas o metrô de Paris, você anda muito, um homem na minha faixa etária, né, já sofre muito mais, eu tenho muito mais medo de andar, porque é a escada que vem, corredor que não termina e tal. Então, aqui é muito mais, o metrô que nós temos é muito mais moderno, portanto, é desigual, essa comparação, ela é desigual. Mas veja que a gente perde naquilo que é respeito coletivo pelos outros, a ideia de disciplina coletiva. Nós não conseguimos, e por razões de classe, quem sabe de volta para a escravidão. Quem está a pé é parente de quem foi escravo, né? Então, quem está de automóvel nem olha para quem está a pé. E essa é uma tara da nossa cultura. Então, a gente tem que ser claro. Não é ficar naquela caipirice de se autoelogiar sempre. Porque o imperialismo sabe muita coisa, né? O imperialismo, e tem coisa que eles resolveram lá. Para uso interno deles, é um respeito que, evidentemente, como bons colonialistas e imperialistas, eles não têm com os outros, né? E com os outros eles chegam a barbaridades, eu diria, que nem mesmo o tal Adolfão Hitler fez. Por exemplo, lembre-se do presidente Clinton, estava lá incomodado por questões de alcova, relações ali, estudos linguísticos estranhos. O pessoal é malicioso, né? Que mal tem? Estudos linguísticos com sua assessoria, né? E a própria imprensa estadunidense reconheceu que ele foi bombardear o Saddam para sair do foco da opinião pública estadunidense, que é puritana, hipócrita, puritana como todo hipócrita, né? E que escândalo, imagina o que ele fez, o que fizeram, que horror, né? Que barbaridade, né? É isso. Então,
De modo que eu não estou dizendo que eles têm lição de moral a dar para a gente. Eles não têm nenhuma lição de moral. Nem mesmo, isso aqui vai uma restrição crítica à nossa atual presidente e à sua orientação, que eu acho, infelizmente, um pouco diferente da do Lula, nesse particular, que é, eu acho que assumir que direitos humanos é uma prioridade da política externa brasileira é retomar uma fórmula, uma ideia-força que os imperialistas vendem, né? Human rights, democracy, international community, globalization. É retomar esse negócio sem nenhum sentido crítico. E isso serve de fogo, de cobertura, para quê? Para uma posição ruim que o Brasil teve em relação à Síria, onde comeu esse negócio, e em relação ao Irã. Então, são lados ruins. Os lados bons já foram enfatizados, e muito bem, muito pertinentemente pelos camaradas. Mas tem lados ruins, né? Não vou agora falar nos mais recentes aí, a atitude em relação ao Snowden e a pressa um pouco escandalosa de protestar contra aquela violência colonial de franceses, espanhóis, aqueles satélites dos estadunidenses, eles todos lambibotas, de segurar e proibir a passagem do avião presidencial do Evo Morales. Então é isso. Portanto, eu digo, é complexa. A questão da civilizacional é complexa e desigual. Por falar em desigual, é um desenvolvimento desigual. Porque há pontos que eles conseguiriam, os pontos que melhoram as condições de relação social lá dentro. Aqui no... Eu talvez vá, como todos tiveram que fazer, né? Não é um problema meu, é um problema do limite. Nós, na questão civilizacional, há dois tópicos de atualidade. Um é o que eu diria a retórica ecológica. Como se a civilização, como se pudesse haver alguma reforma séria, fundamental do capitalismo, a partir da crítica à destruição da natureza provocada pela concentração da produção, pelos métodos produtivos, etc. E aí... essa questão, no Brasil, ela era secundária, ou mesmo terciária. Tinha lá o Gabeira e outros espertalhões que faturaram com isso, mas agora é a coisa mais complicada, né? Porque nós temos aí a tal da terceira força, que é sempre a primeira força, plano B, que só precisa ser muito ingênuo para não ver, que ao mesmo tempo, exatamente porque é uma dissidente do PT, essa senadora Marina Silva, como ela é uma dissidente do PT, ela carreia um certo halo de esquerda. E, no entanto, eu considero que, em alguns aspectos, ela é mais perigosa e mais reacionária do que o próprio PSDB. Não é? Eu considero mais perigosa. Não, mais perigosa ela é porque ela tem voz. Gente, quer dizer, quem não tem um esclarecimento pode votar nela por causa daquele halo ainda humanista, ecológico e tal, que, francamente, né, é perigoso. Por quê? Porque é um modo de... É uma falsa indicação de onde está a defesa de valores civilizacionais, de civilização, na época do capitalismo de monopólios, imperialista e decadente, historicamente decadente. Aqui não tem nada a acrescentar ao que eu ouvi dos camaradas. Essa primeira, essa configuração, ela só não é mais perigosa do cenário político, portanto ela é independente de um desgaste da Dilma eleitoral, que, ao que parece, complicou, se não anulou as possibilidades de vitória no primeiro turno no ano que vem. Mas ele é de qualquer modo, extremamente sério extremamente sério como problema para nós, essa mistificação. Que essa bandeira do que é mais simpático, da ecologia, do cuidado da natureza, etc., tenha virado uma força eleitoral. Não vou nem dizer política, porque é mais sólido, eleitoral. Eu só não quero exagerar, ou melhor, quero para calibrar bem o peso desse risco, desse problema que chama Marina Silva, é que a lógica eleitoral fará com que a direita a direita liberal, isto é, o PSDB e aliados, tenha que atirar muito na Marina. Por quê?
Porque se não seu candidato, seja ele quem for, o netinho do seu avô, aliás, são 2 netinhos do seu avô, né? Que tem aí importantes, 2 pesos pesados, netinhos do vovô, um lá em Pernambuco e outro em Minas Gerais. Ali, né? Mas são 2. Eles vão ter que atirar na Marina. Por quê? Porque, bom, por mais pessimistas que sejamos, a Dilma chega ao segundo turno. Ela chega ao segundo turno. Isso aí não dá, nem a Rede Globo, ninguém estão apostando no contrário. Ela não chega. Não. Então, há um problema entre a Marina e o PSDB, ver qual dos dois que chega no segundo turno. Sendo que agora, diferentemente de 2010, a possibilidade para a Marina chegar no segundo turno é boa, né? Pelo menos inicialmente. Então, eles vão se comer. E é isso que favorece. Né? Eles vão ter que se atacar, porque é uma disputa, né, do eleitorado. Quem não vota no candidato do PT, vamos supor, vamos pegar essa hipótese aí e trabalhar com a pior hipótese. 70% não votariam na Dilma no primeiro turno. 65% e tal. Só que eles vão ter que brigar. Quem é que vai ter? Né? Os 35, 30 e tal, quem vai somar mais isso aí, né? Muito bem, então é isso que limita esse fenômeno. O impacto desse fenômeno. Mas a ideia da crise de civilização, em que apontam uma crise em que a ecologia é uma falsa solução, um falso caminho, um falso horizonte, uma mistificação, ela diz, mas qual é então na civilização? Tudo bem. Qual é então da civilização burguesa o que nós temos que reter, né? E empurrar como horizonte de nosso combate? Acho que é a questão que quem me sugeriu esse tema tinha em mente. Claro que, se nem os maiores teóricos do marxismo, dirigentes revolucionários, se permitiam fazer futurologia, muito menos os demais, né? Os demais, entre os quais, evidentemente, eu me incluo. Então, para não fazer futurologia, nós temos que partir daquilo que nós sabemos, daquilo que abre um rumo, né? onde o horizonte está mais claro, onde tem luz no horizonte. E o primeiro, é evidentemente o predomínio do interesse público sobre o privado. Esse predomínio já tem uma chave programática para todas as questões, até essas que foram as melhores. Não estou falando das palavras de ordem reacionárias que apareceram nas chamadas manifestações de junho, nas manifestações de junho, mas as progressistas. Isto é, predomínio do público sobre o privado na educação, na saúde, nos transportes, etc. É isso, né? Então, esse é importante. E nessa batalha ideológica, seria uma ilusão achar, acho que ninguém tem aqui essa ilusão, conhecem aí, a gente conhece a ti mesmo, conhece teus amigos, conhece teus inimigos e travarás sem temor mil combates. Diz que é um velho provérbio chinês daí, né? Sun Tse, né, ou não? Ou é besteira minha? Ele não sabe, ele está na dúvida. Sun Tse, você já leu, né? Sun Tzu. Sun Tzu? É. Sun Tzu. Lao Tse. Lao Tse? Não. Sun Tzu. Não, assim, eu não estou confundindo os dois, também não me lança lá no buraco, pô. Já quer me desmoralizar, olha, a juventude é terrível, né? Já quer me desmoralizar. Tá louco. Sun Tzu, Lao Tse. Sun Tzu. Conhece? Então, conhecemos o PT, né? Seria ilusório achar que no PT predomina esse mesmo critério, né? Há um elemento privatista forte que vem de várias culturas. Como também há um elemento antiestatista no PT, que não é progressista. Muitas vezes induzido pelo catolicismo, porque o católico já tem um Estado. Aliás, cujo chefe está visitando a gente aqui, né? Hein? Não por acaso, cujo Dom Francisco está visitando a gente aqui. Então, esse antiestatismo vem daí. Né? Como a igreja também, elas são contra o Estado, o excesso de Estado. Claro, pô. Já tem o deles. Então, essa é uma questão importante. Quer dizer, nós não teremos, nessa questão, o PT como um aliado consequente. Até alguns partidos têm o melhor sentido disso, que tem respeito um pouco mais à laicidade. Agora, infelizmente, passaram sob o comando de ambiciosos aí, né? Como o netinho do seu avô, porque a gente no PSB que de fato tem cultura de esquerda, né? São aliados. Agora tem outros que, francamente, né? Então é isso. Nesse quadro, de qualquer maneira, é reiterar com firmeza e sem a menor soma de dúvidas. Nós somos pelo princípio público e sob as condições do capitalismo e mesmo da construção do socialismo, a categoria fundamental
do princípio público é o Estado. O Estado. E é por aí que a direita nos ataca. Bom, essa questão vale não somente para aquilo que na rua, o que tinha de melhor nas manifestações de junho expressou, mas naquilo que destrutivamente foi manifestado, negativamente vai destruir. Isto é, o fato de que os meios privados de comunicação social, modo mais dizer, enfim, a mídia, como diz aí esse tal latim de texano, que eu tenho uma resistência, eu sei que eu estou sozinho a empregar essa palavra, mas enfim, a mídia manipulou até onde não mais poder. Porque eles, como já foi dito, eu não estou dizendo nada que ninguém não saiba, desculpe, seria rápido, pautaram as manifestações, engrossavam aquelas que interessavam, davam destaque para os cartazes os mais retrógrados, os mais antipartido, silenciavam os lados mais atrozes, mostraram um pouquinho, mas muito pouco, quando no São Paulo, na quinta-feira 14, não sei, de 13, na quinta-feira 13, quando de fato os grupos fascistas, e como sempre com a sua dupla composição, que tinha playboy, não, tripla, né? Playboy, policial e marginal, né? Isso aí em toda a direita você tem esses três componentes, né? Em doses diferentes, né? Policial, marginal, playboy. Então esses três entraram para espancar e realmente tirar na porrada. Vocês sabem, todo mundo sabe isso, né? Partido não, e tal, e a porretaços, queimaram bandeira, destruíram, etc. Agora, o que perigava é o seguinte, é que a massa acompanhava. A massa que estava ali não nos defendeu os partidos. Houve ali, e aí é uma discussão que não é essa a pauta, mas nós voltaremos a ela, porque ela nos incomoda, ela nos interroga. Não defendeu. Ao contrário, esse que é um espertalhão, um dos milionários mais espertalhões da política brasileira, que é esse SCAF, o que ele fez, que estava na presidente da Fiesp, ele deixou as luzes, vocês sabem disso, nem todos sabem, deixou acesas as luzes do prédio da Fiesp na Paulista. Aí a massa ignara, aplaudiu, vibrou, cantou com grande fervor no Nacional, desfrandou a bandeira do Brasil, e houve gente que está fotografado, se ajoelhou diante da Fiesp. Colocou a bandeira do Brasil, não. Alguns ajoelhados, emocionados. Então, a direita, não é apenas a direita. O problema nosso, os grupúsculos fascistas agiram como detonadores. Agora, o que deve nos preocupar não é que haja grupúsculos fascistas. Sempre haverá. No socialismo haverá. E com eles, mão pesada. Né? Mão pesada. Eu sou para mão pesada contra fascista. Não vou ainda aprofundar esse conceito, porque o debate não é jurídico. Agora, o que deve preocupar é o seguinte, é que esses mão pesada influenciaram a maioria. Tiveram impacto na massa que estava ali. É isso que merece uma reflexão maior por a questão cultural. E, bom, eu acho que estão praticamente encerrando aqui, porque se a gente quer agitando essas ideias, eu só gostaria de ter certeza que... Não, era isso, era a questão da mistificação ecológica. E, não, o que podia ser feito, vamos dizer, em relação a isso, quer dizer, num curtíssimo prazo. Quer dizer, cabe-nos, de fato, entender que essa questão será recorrente. A batalha entre o público e o privado. E essa denúncia a gente tinha que ter feito mais forte. O que eles estavam defendendo ali, quer dizer, explicitamente, nesse caso quase caricatural, né, de gente do povo, trabalhadores ingênuos, não foram todos, mas um ou outro ajoelhando diante da Fiesp, é emblemático. Quer dizer, está havendo um grande equívoco aí e uma ausência completa de crítica do privatismo, isto é, do interesse do capital. Esse aspecto que nós poderíamos desdobrar e que merece ser desdobrado em longas discussões, nós vamos tentar fazer isso ao lançar, estamos aqui no esforço para lançar a Fundação Maurício Grabaí, uma sessão paulista, e lançá-la com um debate em torno desse tema. Estamos fazendo um grande esforço para isso, para chegar nisso, e acredito que
é uma questão que deve estar no centro de nossas reflexões. Quer dizer, não estou dizendo que, não estou achando que vocês não achavam isso, mas estou só enfatizando em torno de que temas centrais isso deve ser feito. Quer dizer, a defesa do princípio estatal como expressão, claro que o princípio estatal controlado por uma aliança de forças populares, evidentemente, né? E o último capítulo, que eu realmente não vou entrar, porque é o tal do o controle privado. Também vou repetir o que vocês sabem, mais uma vez enfatizando, o controle privado dos meios sociais de comunicação vai sempre ser uma trava poderosa, um limite grave e um estimulador poderoso da contra-revolução, das forças retrógradas do nosso país. E acho que nesse ponto também, aí eu externo uma preocupação, não creio que o governo Dilma esteja agindo como deveria, não creio. Agora, no Vermelho, recentemente, ontem, eu olhei um artigo de nosso camarada, Altamiro Borges, fazendo uma sugestão interessante, mas arrisca de ser uma sugestão que vai cair, não digo que não vai cair no vazio, porque nós vamos ler e interiorizar isso, né? A Rede Globo deve fortunas para o Tesouro Público. Há um dispositivo constitucional que diz que o governo federal, ou o governo, não pode passar publicidade nem anúncio em órgãos de imprensa que devem dinheiro para nós. E como é que fica? É a pergunta do Miro que eu repasso a vocês. Muito obrigado. Bem, gente, antes do